tu consegue analisar quando o ambiente que você está inserido, tu consegue ter essa percepção de quando esse ambiente quer te manipular ou quer doutrinar você? Você já parou para analisar que alguns ambientes eles manipulam as pessoas de forma sutil e elas, sem que elas percebam, elas vivem reféns desses ambientes por anos e anos, seja ele qual for, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente religioso, um ambiente familiar. E qual é a necessidade de você mudar de ambiente para que você evolua? Porque muitas vezes o ambiente que você está inserido, as pessoas elas tendem a manter um certo padrão, um padrão de pensamento, um padrão de frequência. E tudo na vida é vibração, energia, frequência. Nós mesmos, nós somos feitos de matéria. Então a gente vibra, a gente tem energia. Você já viu aquele ditado? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. É porque o ambiente que você está inserido, ele tende a te manipular de forma sutil e você nem percebe. Você já deve ter ouvido aquela frase: se você ande com 5 idiotas e você será o sexto. Isso está muito relacionado à energia do ambiente. Se você andar com uma pessoa que trai, você vai achar que aquilo é normal. Talvez você tende a trair também. Essa manipulação ela acontece de forma sutil, porque você vai começar a ouvir com frequência. Aí está a questão da frequência. Você vai ouvir com frequência aquele determinado assunto. Eu vou citar um exemplo, cara. Se você é uma pessoa que não bebe, não ingere álcool, e você começa a frequentar um bar, nada contra, só estou citando um exemplo. Você começa a frequentar um bar. Nesse lugar tem pessoas que bebem a todo momento. E os assuntos que as pessoas falam ali são diversos. Então a pessoa vai falar sobre bebida, sobre futebol, sobre traição, enfim, eu não sei que tipo de assunto que acontece nesses lugares. Automaticamente você começa a assimilar que tudo isso que é conversado nesse ambiente é normal. Eu vou citar um outro exemplo. Você está andando com pessoas que consomem drogas, que fumam maconha. A pessoa que usa esse tipo de substância, ela tem o porquê dela e o motivo dela. Ela vai mencionar que é algo natural, que não faz mal a ninguém, que não vicia. E você escutar esse tipo de assunto frequentemente, você vai associar que isso é normal. Então a probabilidade de você consumir esse produto, seja ele álcool, bebida, enfim, tudo isso que eu mencionei, é muito grande. Para vocês terem uma ideia, existe um estudo que diz que o ambiente ele tende a qual é a palavra? Não é manipulação, mas o ambiente, eu vou usar a palavra manipulação, mas não é essa que eu queria usar. O ambiente ele tende a te manipular em 83%, mais de 80%. Ele tende a te incentivar a se tornar parecido com aquilo. Então por isso que você precisa buscar um ambiente de evolução, um ambiente que te faça
ser melhor. Mas muitas das vezes esse ambiente vai ser um ambiente estranho para você, porque as pessoas, o lugar, o ambiente em si, ele vai estar vibrando numa frequência diferente. Faz esse teste. Eu acredito que você tem uma rotina e provavelmente você deve frequentar os mesmos ambientes mais de uma vez durante o teu mês. Vamos supor que tu frequenta um restaurante, tu tem o hábito de almoçar em um restaurante todos os dias ou todos os finais de semana com a tua família. Esse ambiente, ele vibra numa frequência. As pessoas lá se vestem parecida, o nível social das pessoas é parecido. Por isso que você se sente familiar nesse lugar, porque a tua energia, a tua frequência é igual. Tenta mudar de ambiente, tenta ir para um ambiente que o nível social é um pouco melhor, um pouco maior, é um lugar que você vai pagar um pouco mais caro. Talvez você se sinta um pouco mal nesse ambiente, você se sinta deslocado, porque as pessoas talvez vão estar um pouco mais bem vestidas. Você vai ir no lugar, se você chegar de carro, teu carro for um carro popular, e você vê que nesse lugar a classe social, as pessoas já tendem a ter um carro um pouco melhor, tu vai se sentir um pouco mal, tu vai se sentir um pouco deslocado. Ou talvez você se sinta muito bem nesse ambiente, se a sua energia for uma energia que seja compacta a esse ambiente. Faz esse teste e depois comenta aqui para você ver como que você se sentiu. Se a tua energia, se a tua frequência for uma frequência que vibra baixo, você vai se sentir mal nesse lugar. Agora, se a sua energia for uma energia alta, se você vibra se o teu campo energético for alto, você vai se sentir bem nesse lugar. E aí você vai começar a trabalhar o quê? O merecimento. Você vai se sentir bem, você vai falar assim, cara, eu mereço estar nesse lugar. Eu vou buscar evolução para que eu frequente esses lugares com mais frequência. É isso que vai fazer vocês evoluírem. Por isso que nós precisamos de pessoas novas, ambientes novos, lugares novos, para que a gente entenda esse tipo de situação. Às vezes esse tipo de assunto, frequência, energia, é um assunto que não vai fazer sentido para você. Por isso que você precisa se movimentar. Por isso que quando Abraão recebeu a ordem, saia de perto da tua parentela, é exatamente por esse motivo, porque os parentes dele tinham um nível de frequência, pensavam de um jeito, e isso tende a instalar crenças na tua cabeça. E a evolução de um ser humano, ela só vem através de evolução e quebra de crença. Você precisa quebrar um padrão. Que tipo de padrão? Padrão que você aprendeu com seus pais. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, a vida é assim mesmo, evoluir é difícil, esse tipo de vida é só o rico que tem. Cara, mas o rico, a pessoa que tem dinheiro, ele é um ser humano igual a você, que entendeu esse mecanismo. Você já parou para analisar como a sua vida ela repete um padrão ano após ano? Todo final de ano é aquele ano que as pessoas que não buscam evolução, elas falam: esse ano vai ser diferente, janeiro eu vou começar uma dieta, janeiro eu vou começar a empreender, janeiro eu vou começar na academia, eu vou conhecer lugares novos, eu vou viajar, eu vou estudar inglês, eu vou fazer uma faculdade. É o mês da promessa. Só que o porquê que essas pessoas elas não conseguem colocar isso em prática com consistência? Por causa do ambiente.
elas até começam um projeto novo. Eu começo um projeto de ir na academia. Só que o ambiente é um ambiente que eu nunca frequentei. E muitas das vezes esse ambiente te faz você se sentir mal. Porque talvez tu vai ver pessoas lá que se exibem, que têm físicos bonitos. E se você estiver acima do peso, isso talvez te traga o sentimento de não pertencimento àquele ambiente. Mas por quê? Porque o ambiente ele vibra numa frequência diferente. Mas é aí que está o pulo do gato. É aí que você começa a realmente evoluir. Se você tiver instalado na tua cabeça a questão de não se preocupar com a validação de terceiros, você vai persistir em ficar nesse ambiente e automaticamente você vai instalar o pertencimento do ambiente em você. Eu não ligo para a opinião dos outros, eu tô acima do peso, eu tô meio gordo aqui mesmo e eu vou continuar frequentando a academia. E aí que o resultado vem. A maioria das pessoas, elas querem o resultado em pouco tempo, em 3 meses. E a gente sabe muito bem que isso não acontece. E o porquê que é um padrão brasileiro, tá? Tem um estudo que diz que o brasileiro ele tende a começar algo frequentemente, mas ele não consegue manter consistência nisso. O padrão para o brasileiro largar uma atividade é 3 meses, seja ela qual for, um estudo, academia, dieta, é padrão. Mas o porquê disso? Porque o ambiente vibra numa frequência diferente. Talvez por ser um ambiente novo para você, você vai se sentir mal. Mas aí que tá, você precisa insistir, porque automaticamente você tá treinando o seu cérebro a entender que você que tá no comando. E aí tu começa a mudar crença na tua cabeça. Então, eis a importância de você buscar um novo ambiente. Então, eu deixo esse questionamento aqui para você. Qual é o ambiente que você precisa mudar para que você evolua? Será que é a sua família? Será que é o seu trabalho? Será que é a sua roda de amigos? Não sei. Mas você vai conseguir entender e você vai analisar. Faz o teste e depois comenta aqui o que você achou quando você frequentou um ambiente que você jamais imaginaria que você entraria.